Olá, bárbaros e Amazona Guerreira! Nós estamos aqui mais uma vez na Toca do Aventureiro para a gente falar de Conan. Hoje nós vamos falar de O Deus na Urna. E comigo estão Edson, o druida da pradaria, Matheus Tiamat, sem parentesco com o Tiamat o dragão. E estreando aqui, o autor Michel Fonseca, que está escrevendo Sete Cavaleiros, ou como eu gosto de falar, Chupa-Ceia. E nós temos também a nossa querida Rosana, né, que não é parente da Juliana, também é autora, viajante, e está aqui na estreia dela junto com o Michel para a gente falar de Conan. Muito bem, galera, vamos nos apresentar. Edson. Boa noite, galera. Eu sou o Edson, conhecido aí como Druida das Padarias. Sou um fã de Conan aí, de carteirinha. Comecei a gostar de Conan, na verdade, quando comecei a ler esses quadrinhos aqui da Mitos, sabe? Então, eu não gostava muito a partir desse, e aí eu passei a gostar também dos antigos e conheci os contos de Howard que eu não conhecia através dos livros aqui do Pipoca e Nanquim. E a partir daí virei um fã de Conan, né? Um Conan maníaco. Né? Matheus? Olá pessoal, prazer estar aqui conversando de novo sobre o Conan. Sempre tem vários contos do Howard para a gente debater e trazer uma coisa nova. Tem quase 100 anos aí, né, se a gente considerar a primeira versão que foi mandada para a editora, mas certamente sempre tem um insight novo, alguma coisa para a gente debater aqui junto. Tenho certeza que o papo vai ser muito legal. Bem, Michel? Eu sou Michel, autor dos Sete Cavaleiros de Algor, da trilogia fantástica. Estou aqui para aprender mais sobre Conan, né, com o pessoal aí, e discutir, debater sobre esse conto, O Deus na Urna. Muito bem. Rosana, Amazona Guerreira? Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Rosana Holanda. Gosto muito de livros de fantasia, escrevo um pouco de fantasia também. E hoje estou aqui também para aprender um pouco sobre esse mundo Conan, que é bem interessante, com certeza. Muito bem, pessoal. Como eu disse, vamos falar do Deus na Urna, né? E nessa edição aqui da Pipoca e Nanquim, tem uma pequena introdução que o Matheus vai ler pra gente, né? Que fala de algumas curiosidades sobre esse conto. Matheus, por favor. Deus na Urna foi uma das primeiras aventuras de Conan que Robert Howard escreveu. Nela, o bárbaro é tão jovem quanto em A Torre do Elefante e ainda ganha vida como ladrão. Essa história foi, junto de A Filha do Gigante de Gelo e A Fênix na Espada, submetida à avaliação do editor da Weird Tales, Farnsworth White, em 1932. Wright rejeitou duas delas, aceitando publicar apenas A Fênix na Espada, que por sua vez era uma releitura de uma antiga aventura do Rei Ku. Por esse machado eu governo, que também havia sido submetida à avaliação e recusada anos antes. O Deus na Urna, que é o que nós vamos falar aqui hoje, e A Filha do Gigante de Gelo só foram publicadas muitos anos após a morte do autor. Muito bem. Muito obrigado, Matheus. E é isso, pessoal. Nossa aventura começa num templo / museu, né, de Kalyan, o público. Né? Lá nós vemos Arus, o vigia, fazendo a sua ronda. Então ele se depara com um corpo. Né? Mas não é qualquer corpo, é o corpo do seu patrão, né? Kalyan, o público. E ele leva um tempo para reconhecer esse corpo, porque a expressão de morte e terror na face do cadáver, né, cria um certo pânico interior nele, né? E a gente vai falar deste momento, né? Porque eu achei muito boa, como sempre, a descrição do Howard e o clima tenso que ele cria nesse momento, né? O cara andando nas sombras e descobrindo um corpo. Porque, gente, nessa hora que eu percebi, isso aqui é uma história de detetive em espada e feitiçaria, né? Vamos lá, Edson? Então, Marcos, esse conto ele foge totalmente do padrão dos contos do Howard, né? Porque, como você disse, é um conto de investigativo. Né? Então, aqui tem a cena aí que ele acabou de escrever do guerreiro, né? Do guarda achando o corpo. E uma das coisas que Howard faz é descrever muito bem os acontecimentos e os cenários. E como esse conto ele é investigativo, você percebe muito isso.
é muito bem descrito a forma que o corpo está caído no chão, né? Que a forma que ele é encontrado com a língua para fora, né? Você percebe que ele sofreu algum ou um envenenamento, ou um estrangulamento, alguma coisa nesse sentido. Só com a descrição da morte que o Howard dá na hora que o vigia encontra aquele corpo. Bem, Matheus? Complementando isso, eu concordo, realmente a capacidade descritiva do Howard, eu acho que sempre é um dos pontos fortes levantados, e junto disso eu destaco que é como ele consegue ser sucinto. Algumas passagens dele são fortes, mas não são muito longas, você não se perde muito na descrição da cena, o que certamente contribui. E outro ponto que eu acho que ela é muito cinematográfica. Conforme você vai lendo o conto, eu li de novo agora para a gente participar aqui desse debate hoje, eu facilmente consegui imaginar essa cena como uma introdução de um episódio de mistério, de alguma série investigativa, alguma coisa assim. O guarda vindo ali, aí daqui a pouco vai abrir, a câmera vai fechando direto no corpo com a língua para fora. Então ele é muito, muito descritivo numa linha que eu acho que certamente influenciou muito o cinema depois, né? Roteiristas que vieram após ele. Ah, com certeza. Michel? Não, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Assim, você acha que essas descrições assim, demasiadamente ricas em detalhes assim, ajuda muito na compreensão do ambiente? Às vezes não fica desgastante, não? Olha, Eu acho... Desculpa. Não, pode ir lá, Matheus. Tá, não, eu acho é um bom ponto, eu sinto isso em alguns autores, às vezes quando fica muito longo eu começo a achar cansativo, mas no Howard eu não encontro isso, eu acho que ele consegue, para minha leitura, ser mais objetivo, assim, não chega a passar do ponto, mas eu não sei se isso não é um pouco pessoal de cada um, talvez para alguns outros pareça um pouco demais, né? Eu sempre achei ele tem o balanço certo, cara. Vai lá, Edson. Eu posso fazer uma comparação? Quem já leu Tolkien aí sabe que ele também é muito descritivo. Mas Tolkien ele exagera. Às vezes são 2 páginas de descrição e você cansa com aquilo ali. Howard não, ele descreve, mas é no máximo meia página, 2 parágrafos, né? Então você, é igual o Matheus falou, né? Você é bem cinematográfico, é uma descrição para você entender a cena, mas sem ser cansativo. Muito bem. Eu também agregaria isso, além do Tolkien, que é uma comparação muito boa, sem dúvida. O próprio Lovecraft, eu sinto isso um pouco de achar que está se alongando demais, um pouco entediado na leitura do Lovecraft, que é contemporâneo dele, inclusive, né? E não sinto isso no Howard. E acho que até esse conto talvez é um bom paralelo para a gente fazer, porque ele tem essa coisa um pouco de mistério, esse terror meio oculto ali, então é um pouquinho mais parecido com Lovecraft do que os demais contos do Howard, né? Mas eu sinto isso mais no Lovecraft, ainda não chega a ser algo que eu abandono a leitura, mas eu tenho que fazer um esforço para ficar lendo mesmo. E no Howard eu acho que ele é mais objetivo ainda. Legal. Rosana? Então, eu lendo, eu vi a descrição como bem feita e realmente não era muito longa. Até porque o conto, se você vê, ele é da página 84 a 99. Então, ele consegue ali criar aquela atmosfera sem realmente ser exaustivo. Só que aí eu fiquei também com uma dúvida, e como minha leitura mais recente, eu conheço pouco, esses contos eles eram publicados de forma separada? Sim. Assim, publicações separadas? Sim. Uma das coisas legais e que deixa os fãs loucos é que é o seguinte, Rosana, as histórias do Conan não são lineares. Cada edição ele estava numa idade diferente, num local diferente. A única que é mais ou menos uma sequência é a Cidadela Escarlate, que é a sequência do Fênix na Espada, que é a primeira história do Conan. E quando você lê, você vai perceber que quando é a primeira história dele, ele já é rei. Né? Então não se preocupa com o que aconteceu no passado ou no futuro, porque é uma história única, é episódico. Bom, como vocês mencionaram aí o Tolkien, realmente o Tolkien realmente às vezes fica cansativo, mas eu acho muito interessante para essa ambientação, sabe? Cria um ambiente no qual você vai chegar, você imagina aquilo, e isso vai criando uma angústia dentro da gente quando você vai lendo, que quando realmente acontece o fato, você fica assim, caraca, que nem você o Retorno do Rei, e você vê que ele vai se alongando e as páginas vão terminando, você falando, caraca, a jornada está chegando ao fim. E meio que você vai se despedindo daquilo, né? Por mais que é descritivo, tem alguns momentos, não vou te dizer que não seja chato, principalmente no começo, quando ele vai escrever o Foro Saltitante. Ali eu acho meio desnecessário, ou até mesmo para a história toda o Bill Bombadil. Eu acho que não tem muita
Não sei o que o Bom Bombadil às vezes está fazendo ali. Eu posso até ser crucificado agora falando isso. Mas são momentos ali que são meio exceção de linguiça. Mas mostra muito como posso dizer, da personalidade do Tolkien, o quão familiar ele é, quanto família é. Mas eu achei que está na medida. Legal. Sabe? Como ela falou, por ser um ponto, cara, ele é bem descritivo e ele vai bem. Como é que eu falo aqui? Tipo, tá fugindo a minha palavra. Ele vai muito ao ponto, ele já vai direto. A descrição Exato. é essa, o ambiente é esse, vamos seguir em frente. Muito bem. Então, aí das sombras surge um cimério. E ficamos naquela situação. Quem matou quem, né? E tipo, o cara fala, o Conan vira pra ele, por que você matou ele? Eu? Aí o guarda vai lá e toca o alarme. Por que você tocou o alarme? Você vai chamar o guarda? Eu sou o guarda, seu cão, né? E aí a gente vê a atitude de Conan, como sempre, a pantera contra a parede, né? A chegada de Demétrio, né, que é um verdadeiro investigador. A gente vê que não é como aqueles babacas em histórias medievais que só quer prender alguém. Não, esse cara, ele tem os cachorros dele para soltar em cima da galera, mas ele quer saber o que aconteceu e ele usa um certo método, e eu gosto muito disso, né? Vemos uma verdadeira investigação, né? E é claro, temos o Donius, né? Que é o mais fortão ali, já querendo pegar o Conan e falar, eu vou fazer esse cão confessar, que é o cara babaca das histórias, né? O que vocês acharam desta parte aí? Edson? Bem, primeiramente, deixa eu mostrar a aparição de Conan aqui, na HQ da adaptação, né? Brincado. Quantos anos tinha um Conan aí? Ele tinha uns 19. Aqui é novinho. Fechado na trombolona ele, maluco. Olha lá. É bacana que quando o Conan aparece, o guarda, ele já sente a pressão só do Conan surgir na frente dele, né? Porque ele não sabe se ele atira com a flecha, porque ele tem medo que se ele errar a flecha, ele vai ser morto, né? E aí ele fica naquele momento. Aí quando chega o Demétrio com a guarda, ele já sente aquele alívio, sai no peso dele, né? E o Demétrio, que você falou, ele é o cara do conto. Na verdade, esse conto não é sobre o Conan, é sobre o Demétrio, né? Porque basicamente ele é o cara que faz toda a investigação e ele simplesmente ele já olha pro Conan e já percebe, não, esse cara não é, pela situação, ele não é o culpado. E apesar eu esqueci o nome do outro lá, o Brutamontes lá, que é o chefe da polícia, né? O Dorius. O Dorius, isso. Ele quer acusar o Conan de qualquer forma, ele é tipo a contrapartida do Conan, né? O outro Brutamontes ali que quer desafiar o Conan. E ele quer, de qualquer forma, acusar o Conan e acabar com o serviço e vamos embora para casa, né? É mais ou menos tipo aquela polícia que quer resolver o problema e vamos embora. Né? E o Demétrio não, ele quer ter certeza do que está acontecendo. E aí ele faz toda essa investigação e é muito bacana essa parte do Demétrio no conto. Matheus? Esse comentário de que o conto é sobre o Demétrio, na verdade, é muito interessante porque se a gente pensar, o Conan tem talvez 4 ou 5 frases o conto inteiro, assim. Claro, as cenas são bem descritas, é sempre um momento de tensão, então, mas ele é um personagem que ele não aparece tanto, ele tem toda a sua presença ali, mas ele é um personagem, digamos que secundário, para depois se tornar tudo aquilo que nós sabemos que virou o Conan. É interessante, até por isso que eu acho que esse é um conto bom para quem não conhece exatamente os contos do Howard, ou seja, conhece só o Conan da cultura popular, assim, né? Mas quisesse ler, eu aconselho a ler o Deus do Jarro, porque eu acho que ele é um bom conto introdutório. Claro, ele tem essa questão de ser investigação, mistério, não é exatamente o tradicional do que a gente vai ver em outros contos, né? Mas é que eu acho que ele é muito bom por isso, ele é bem escrito, ele tem um clima bom, e o Conan não é tanto essa figura que domina toda a história, ele é mais secundário, um personagem menos importante em toda a mitologia aí tá mais presente que é o Demétrio, então por isso eu costumo achar que é um bom conto para quem está começando aí no Howard do Conan. Exatamente. Michel? Quando vocês veem o Conan, assim, principalmente nessa fase... Levanta o microfone. Quando vocês encaram um Conan, assim, principalmente nessa fase inicial deles, você vê um Conan mais fechado, um cara, porque vocês estão falando que realmente ele não fala muito no Conan. É uma característica dele inicial, tipo, não falar muito, assim como a gente vem da cultura popular, os primeiros filmes do Conan, não sei se é por causa do Schwarzenegger e a qual é o nome lá, o sotaque dele é austríaco. É tudo a tchau pá.
Mas ele também não é muito de falar. Mas como o Conan é um cara forjado na dor e na espada, né? Essa característica poderia levar ele a ser mais não ser tão protagonista em outros contos? Olha, na minha opinião, é que na verdade varia da época da vida do Conan. Aí ele era jovem e tinha acabado de chegar na civilização, ele era um ladrão. Então ele era mais um observador, ele sempre agiu como um predador, né? Mas você pode ver que todo o comentário dele é direto e bem sucinto. E em outros contos, que nem quando ele é rei, quando ele é general, quando ele é mercenário, ele fala bastante, mas ele continua mantendo essa sinceridade dele, né? Foi isso que eu percebi. Né? Então, justamente, eu achei que ele falou pouco, mas ele falou bem papo reto. Tipo, falaram assim, vou pegar sua espada. Aí ele fala, eu quero ver você conseguir pegar. Aí, naquela hora, ele já mostra quem ele é o Conan. Exatamente. E aí o outro já olha assim e fala, pô, esse cara não veio aqui para fazer esse assassinato. Uhum. Então, acho que ele falou pouco, mas o que ele falou foi bem determinante ali para colocar o aspecto principal dele, que ele é essa força que ele tem. Eu achei isso na fala desse momento. Rosana, deixa eu te perguntar. Naquele momento que o Conan surgiu, né? Você achou que ele poderia ser o assassino? Não achei porque ele já chega ali, tipo assim, observando o que tinha de riqueza. Assim, ele chega com um olhar de ladrão. Ele não chega com o olhar de quem foi ali para matar alguém. Sim. Essa foi a impressão minha quando eu li a entrada dele na cena. Legal. Concordo com ela, ele chegou com um jeito de oportunista. O corpo era apenas um mero detalhe ali no cenário onde ele estava. Ele questiona o soldado, né? Ele pergunta pro soldado, foi você que matou o cara? Por que você matou o cara, né? Então, mas a primeira vez que eu li, eu achei que era tipo uma jogada, tá ligado? Então eu falei, será que é uma jogada? Né? Mas ele é um bárbaro, eu acho que essas sutilezas assim, de jogar uma frase eu acho que não é tipo da característica, né? Então, posso complementar a pergunta do Michel? Vai lá. O Michel falou, né? Se o Conan ele é quieto e tal. Então, uma coisa, o Conan ele é direto, tá? Igual a Rosana falou, ele é direto. E ele é muito inteligente, diferente do que muitas vezes a gente vê ou representa como um bárbaro, né? Geralmente a gente é colocado o bárbaro como uma pessoa mais ignorante. O Conan não. Ele pensa no que ele está fazendo e ele analisa o que ele está fazendo. Então ele não é burro, ele é bastante inteligente. Então ele não gasta palavras à toa, né? Então quando ele fala, ele é direto. Você vê isso quando ele é general, você vê isso quando ele é rei, inclusive quando ele é ladrão, né? Então, igual a Rodana falou, vocês vão vir pegar, então pode vir tentar pegar a minha espada de mim, né? Sim. Matheus? Não, justamente sobre isso você falou, quando a Rosana comentou antes, agora você falou isso dele não ser burro. A impressão que eu tenho, não sei se vocês acham isso, é que ao mesmo tempo que ele é muito inteligente, ele é mais limitado para outras coisas. Acho que até por isso ele fala pouco, porque nesse mesmo conto, quando o Demetrius começa a interrogar ele acaba falando demais, ele dá informação ali que entrega que ele de fato veio para roubar. Exato. Então eu acho que ele não é tão habilidoso com palavras no sentido de quando é artimanha, quando é intriga, interrogatório, essa sutileza de sagacidade. Né? Ele não é de fazer intriga, ele é de ser direto e inteligente. Tipo, é isso que eu quero, é aquela meta que eu vou seguir. Eu acho que ele fala pouco porque justamente a presença física dele e a espada falam mais e ele não fala muito para não se arriscar se embananar. Mas isso não será porque justamente ele é jovem, pensando agora depois que ele vira rei em outros momentos, ele de fato demonstra uma grande capacidade assim estratégica até. Então será que não é uma coisa que nesse momento que ele ainda é jovem, ele ainda está aprendendo, está sendo manipulado, ele acaba enfiando os pés pelas mãos e tal, e talvez com o tempo ele vá aprendendo a articular melhor, talvez seja um pouco disso, né? Sim. Então... Eu acredito que não, o motivo seja exatamente esse, é um Conan jovem, ainda aprendendo a lidar com pressão também, né? O cara estava pressionando ele. Sim. Né? Eu já acho o seguinte, não é o fato de ele ser jovem. O Conan ele tem um problema com a civilização. Então, o problema ali é uma artimanha política, uma intriga, né, de assassinatos,
e ele fica meio perdido com aquilo ali, porque o Conan ele é muito honrado e ele é direto. Né? Então, aquela situação ali deixa ele meio perdido nos acontecimentos. Muito bem. Então, como a gente falou, né? Tentam intimidar o Conan e o tigre mostra suas garras e seu rosnado, né? E o Demétrio reconhece o perigo, como a Rosana mesmo falou, e aí ele vê que, tipo, a situação pode sair do controle muito rápido. Puta, ele tá com uma dúzia de homens e ele fala, se esse Cimério soltar a fúria dele aqui, vai dar merda. Né? Então ele usa técnicas, como o Matheus falou, de interrogação. Porque assim, ele tem quase certeza que o Conan não é o assassino, mas ele sabe que o Conan tá lá para roubar. E ele sabe que o Conan não tá lá para roubar qualquer coisa. E a forma como ele conduz o Conan, como o Matheus falou, que ele dá pelos pés, pelas mãos, né? Ficou muito legal. Enquanto a história assim vai se desenrolando, esse leve trás, nós conhecemos o Promero e o Enaro, né? O Promero é o escrivão do Lorde da Casa e o Enaro é o condutor de carroças que foi colocado sob um serviço de escravidão por dívida, né? Após uma pressão ali, o Promero confessa, né, que o Calian ele queria ficar com um item que foi mandado da Estígia para um sacerdote de Ibis, né? Que por cobiça ele queria, porque este sarcófago, essa urna antiga, esse tipo de coisa é dito que tem muitos tesouros. Então, uma questão, foi uma história só de cobiça, e a introdução desses outros personagens aumentou mais a trama. O que vocês acharam dessa parte? Porque estava tudo prestes a explodir, aí o Howard, opa, tá tendo um barulho de carruagem na rua, descubram quem é. E traz mais essas pessoas que você fala, o que vai acontecer? Um deles confessa que o mestre da casa estava planejando roubar algo que foi incumbido na posse dele para mandar para outro lugar. Edson? E é sempre no momento em que o Conan vai ser crucificado ali como acusado, né? Geralmente o Demétrio fala, ó, se a gente não achar ninguém, infelizmente você vai ter que ser o nosso bode expiatório, a gente precisa entregar alguém para a justiça, vai ser você. Né? Aí surgem esses dois caras e o condutor lá acaba dando com a língua nos dentes, né? E contando a história que realmente o cara que tá morto ali não cheirava, né? Ou seja, estava no meio de uma intriga de querer olhar o item que foi deixado com ele, né? Foi deixado os cuidados dele, ele estava querendo ver o que tinha naquele item para ver se era interessante e ele iria roubar aquele item, esconder, inclusive acusar o próprio Arius, que vigia é o guarda, da casa. Que estava desde o começo falando, foi o Conan, o cara ia colocar a culpa nele, né? Matheus? Então, esse momento faz um reviravolta ali na intriga do acontecimento. Essa hora eu acho que fica também de novo, para mim parece muito bem para adaptar para o cinema, assim, aquela hora do filme que você parece que o clímax vai fechar, daqui a pouco entra um personagem novo, entra uma intriga nova, dá uma desviada da questão que parece a principal, mas ao mesmo tempo essa história nova que vai surgindo, com o cocheiro contando o relato dele, vai explicando o mistério desde o início, né? Interessante como esses dois caminhos vão se imbricando juntos, né? Primeiro a gente quer saber, tá, mas quem matou o cara, por que o cara morreu e quem matou ele? Aí daqui a pouco aparecem os outros personagens lá que são introduzidos, que é justamente o cocheiro e o fiscal dele, não lembro, o burocrata. O escrivão. Mas daqui a pouco justamente... Escrivão. Justamente a história do escrivão e do cocheiro é que vão explicar por que o cara morreu e quem é que tá envolvido ali. Então a história vai se juntando e depois pra frente, acho que daí o Marcos vai falar, né? Mas entra mais a questão ainda do todo o misticismo do item e tudo mais, né? Então é muito interessante ver como isso seria... Ele vai se desenrolando em várias camadas, mas ele não fica confuso, né? Isso novamente a gente falou antes, como o Howard consegue colocando personagens novos, colocando acontecimentos novos sem perder o rumo da história, né? Michel? O legal é como que o cocheiro ele chega para ser o tipo álibi do Conan, né? Ele chega ali como se fala, olha só, pô, o que na verdade foi o cocheiro que salvou o Conan, né? Que eu ia botar a culpa aí, tava tudo para ele. Chegou o cara ali do nada. E agora eu vou acabar fazendo uma pergunta para vocês. Assim. Essa introdução, apesar de ser um conto assim, levanta o microfone. Tá ruim? Desculpa aí. Com muito personagem sendo introduzido. Não vai dando uma certa angústia com relação ao desfecho, porque às vezes
tem tanto ali, a gente precisa dar uma finalidade para eles. Cara, eu acho, na minha opinião, é como é conduzida a história, porque como você viu como o desfecho foi excelente, né? Não, excelente. Desfecho é Conan, né? A Mas não Rosana... vai dando uma angústia. Você fala, pô, caramba, o cara entrou, mas esse cara... Sim. Às vezes parece que vai ser um monólogo ali, entre os dois ali. E do nada aparece o costeiro que realmente dá o álibi ao Conan. O cara, e aí muda o jogo. O Conan já não é mais visto como... o pessoal sabe que ele é ladrão, mas não que ele é o assassino. Rosana? Então, assim, sobre essa chegada desses novos personagens, é interessante, porque num conto, normalmente se fecha com poucos personagens, né? Uhum. E aí, quando ele introduz esses personagens que vai justamente servir como álibi, você pensa assim, então deve se estender mais um pouco, porque aí deve rolar mais algum trama, mais esse cara que foi assassinado, ele deve ter feito algum tipo de intriga ali dentro. E aí você vai ficando curioso, né, para saber o que mais aconteceu, como que essa morte aconteceu. Então, eu fico imaginando a angústia do leitor vendo ali chegar mais 2 personagens, aumentar a certeza de que não tinha sido Conan, mas em compensação também não dando uma pista de quem foi. E aí você saber, não, tá acabando, só falta mais isso aqui para terminar a leitura. Sim. E isso deve é agonizante, né? Agonizante. Michel, o que você ia perguntar? Eu ia perguntar, esses contos, quando eles foram publicados, eles foram um conto, eles foram divididos, ou ele é um conto por revista? Não, era um conto por publicação, mas você nunca sabia qual revista ou jornalete ia publicar. Então, naquela época, você tinha que ir na banca e perguntar se tinha alguma coisa com o seu autor. Às vezes você comprava essa é a Science Fiction. Muitas saíram na Weird Tales, outros, tipo Solomon Kane, as de boxe, de detetive do Howard, saiu em outros nichos, né, Pulp. Então, para ser um colecionador de Howard, você tinha que fazer uma caminhadinha, né? O Howard, ele vivia de escrever, né? Então ele pegava esses contos, tanto que quando o conto não era aprovado, como o Fênix na Espada, ele reescrevia, modificava para poder vender aquele conto. Uhum. Então ele enviava para diversas editoras, e as editoras que compravam publicavam nas revistas. Porque na época tinha as revistas de contos, né? As Pulp Fictions, né? Uhum. E aí esses contos saíam junto com diversos outros contos na banca. Uhum. Ou sei lá se era banca naquela época, né? Era banca na época. Matheus, o que você ia falar? Minha mãe lia alguns contos assim, mas era outro tipo de conto. Até aproveitando isso que você falaram justamente de publicar e de reescrever o editor, a gente estava falando antes disso a questão de ter introduzido novos personagens. Aí quero perguntar para vocês que são escritores, se tivesse um escritor novo pedisse um conselho, vocês diriam, eu imagino, para não fazer isso que o Howard fez contra, que é colocar mais personagens ainda para confundir, né? Tem que ser muito bom escritor para fazer isso e funcionar, né? Na minha visão, né? De leigo. Eu não posso falar nada, porque o Michel leu meu conto, ele mandou algumas ofensas sobre um personagem que ele estava gostando e virou casaca. Eu acho que começa a confundir a cabeça do leitor, né? Então. Muitos personagens aparecendo na trama. Eu acho que se for funcionar na história, se todos tiverem uma função, mesmo que seja para dar um grito e fugir de forma covarde, se encaixar bem, eu acho que funciona, né? Mas... Não, neste funcionou, mas eu acho que é arriscado, né? É arriscado, que nem no Game of Thrones. O cara dá o nome de todo mundo da comitiva do Stark, sabe? Que vai lá, pô, cara, eu não precisava disso. Podia ser ia comparar com Game of Thrones. Podia ser tipo um fulano e uma dúzia atrás dele. Não, ele deu a dúzia toda ali, né? Mas aí é outra história. Para não fugir muito do assunto do Conan, assim, mas vou falar assim, quando a gente escreve um conto e você começa a introduzir, você escreve um livro, você coloca um personagem, você meio que você tem que dar um fim para ele. Ele simplesmente não pode desaparecer ali no teu livro ali, de repente, cadê fulano? Fulano não apareceu mais. Tem que dar um arcozinho dele. Então, quanto mais personagens você cria, mais arcos tem que criar. E um conto, eu escrevi alguns contos, e eu coloco, tipo, no máximo 3 pessoas. Que é um cara interagindo com o outro, para chegar um outro e interagir. Levanta o microfone, Michel. E a troca é entre esses 2 personagens. O conto que eu mais botei, se eu não me engano, que eu mais botei personagem foi um sobre um lobisomem
que tinham 5 personagens dentro de um fosso. E ali eles tinham que discutir, mas eram 5, mas um começava a acusar o outro de quem era o lobisomem, etc e tal. Ah, legal. Mas foi algo assim que quebrei a cabeça pra dar um fim pra todos eles. Acabou que todo mundo morreu. Vai questão de como a gente encaixa na história, né? Bom, pessoal, então, né? Vamos até a sala onde está a urna. Ela está aberta e vazia, né? O clima fica mais pesado. Ela tem uma aura, até o próprio material da urna parece alienígena e profano, né? E a gente tem uma ideia de um pouco sobre a mitologia dela, né? O Demétrio convence o Conan a contar os motivos dele estar ali, né? E uma possível arma do crime que foi encontrada por um guarda enquanto revistava a casa desapareceu. Todas essas peças parecem muito espalhadas, mas de alguma forma a gente sabe que vai se encaixar. O que vocês acharam dessa parte? Primeiramente, vou mostrar a cena aqui, da adaptação em quadrinhos, né? Onde eles encontram a urna aberta. A adaptação muito... sem camisa, parecendo Golden Axe. E assim, é interessante como é que ele descreve o artefato antigo, né? Porque, para quem não sabe, a civilização de Conan, o universo de Conan, existia uma civilização muito antiga, né? Que é citado exatamente nesses artefatos e tudo mais. E a arma do crime que desaparece, né? O que você comentou, né? É um guarda que vê uma corda no alto de uma pilastra, né? E quando ele chama o Demétrio lá para olhar a corda desapareceu. Com uma corda muito grossa, até que ele comenta. E aí o Demétrio até fala para ele, mas poxa, isso você tá delirando, você tá bêbado, porque ninguém colocaria uma corda naquela altura daquela pilastra. Né? Então você já começa a perceber que, como leitor, quem conhece Conan, que sabe que pode existir coisas sobrenaturais, começa a perceber que alguma coisa estranha está acontecendo naquela cena, né? Então aquela morte pode não ter ocorrido de uma forma, digamos assim, humana, né? Sei lá, um assassinato mesmo humano. Matheus? Eu acho também dessa parte, a partir da arma do crime mesmo, pro final, o conto ele tem um clima mais quase que terror, assim, mais sinistro. E no início ele parece realmente uma acusação, uma investigação ali, uma rusga. Acho que se a gente pensar isoladamente, são quase que dois climas diferentes, ou dois estilos diferentes, né, de ambientação. Mas é interessante que ele vai sendo conduzido de uma maneira que é um processo natural, né, uma vez que a questão do Conan ali, ser ou não o suspeito principal, a entrada dos novos personagens se resolve e começa a ir para esse caminho mais estranho de, vamos pensar agora no objeto, vamos pensar o que é isso, que todo esse misticismo começa a ser trabalhado. Eu acho que isso também é feito de uma forma muito boa, porque no final você está envolvido, mas por uma ambientação diferente da inicial, né? Michel? O Matheus estava falando uma coisa exatamente que eu estava pensando, como vai mudando, né, o clima, ele sai de uma coisa meio banal que aconteceu ali, que estava ali meio do nada, né, que do nada ele estava ali para roubar, e as coisas vão se intensificando. Isso muito é ajudado pela descrição ambiental, a descrição ali do ambiente, a forma detalhada, a forma que isso vai tornando deixando o conto mais tenso, essa parte mais tenso, no momento de achar a caixa vazia, ele fica mais pesado. Rosana? Porque o outro momento não estava pesado, né? Mas ele era mais eu entendo que assim, quando eles olham para o objeto, para a urna, você pensa, será que foi isso que o Conan foi roubar? Ele tinha alguma coisa específica ali dentro daquele espaço para roubar? Será que era isso? E aí, se eu não me engano, dentro da urna tinha um tipo de pista, de assinatura, não é isso? Tem, exatamente. E tem ligação também um pouco com a mitologia egípcia, né? Exato. Que aí começa a entrar também alguns elementos dessa mitologia, pelo que eu li. E aí você cria essa dúvida na sua cabeça. O Conan, então, não está ali à toa só para roubar porque ele está com fome ou... Talvez ele tenha sido enviado para alguma missão que esteja relacionada com o desejo desse sacerdote de roubar antes, né?
mas ele acabou sendo morto e o Conan quase acabou sendo preso. Sim. Então a gente vê que tem forças ocultas ali Porque o muito Demétrio... sérias relacionadas àquele objeto, né? Porque o Demétrio tinha certeza que o Conan estava ali para roubar algo específico, né? Mas quando ele fala, é isso que você veio roubar? Aí o Conan fala, como que eu ia carregar isso sozinho? Se o Conan não consegue carregar a urna sozinho, acho que ninguém mais ali consegue, né? Não, foi o que eu achei, só completando o que ela falou assim, que eu acho que o Conan ele chegou ali e pegou, a parada da urna ali foi meio de gaiato, ele foi ali pra achar um gato e achou um lebre. Exatamente. Entendeu? Ele foi ali para buscar outra coisa. A questão da urna ali foi meramente ocasional. Que estava ali. Então, gente. Entendi. Vocês acham que fizeram essa visão. Entendi. Então, aí nós temos. Me perdoem, né? A brincadeira, um grito no escuro, né? O escrivão dá um grito em desespero, aí todo mundo fala, mas o que está acontecendo, né? Aí ele fala que no fundo da urna ele encontrou o selo de Totiamon. Totiamon, gente, ele é o maior FDP da história do Conan, ele era inimigo do Rei Cool, entendeu? Ele é um poderoso sacerdote na Estígia que controla poderes antigos e negros, e nós descobrimos que ele estava mandando essa urna para um arqui-inimigo dele, que é um sacerdote de Ibis, como um presente. Era tipo uma bomba, né? Uma carta-bomba, né? Em forma de presente, que é a ganância de um outro. Então era um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia. Impediu, né? E aí nós somos inseridos, né? Mais um ser, né? De fama sombria no universo do Howard, né? Que para quem não sabe, ele era para ser o inimigo do Conan no filme, eles só mudaram para Tulsadum, né? E é uma parte muito, muito legal para os fãs, para quem não conhece. E somos introduzidos a outro personagem, o Atrias, né? Que é sobrinho do governador, né? Aí a gente percebe, né? O verdadeiro motivo do Conan. Ele foi enviado lá para roubar um cálice, né? E mostra a complacência da guarda para o nobre, né? Porque o Conan tava de boa. Fala, você conhece esse cara? Não, nunca vi ele, nunca vi. Ah, seu cão! Eu não tinha falado nada, mas foi você que mandou vir aqui pegar um cálice que tava lá naquele lugar tal. Se você não tivesse falado nada, ficado do meu lado, né? Mas aí ele já botou tudo pra... Ele falou, eu tinha ficado quieto. Aí o cara chega pra ele, olha, não é incomum que tenha esse problema entre nobres, que um nobre com dívidas de jogo faça isso. Se o senhor admitir, o Cimério ainda vai para as minas de sal por 10 anos, né? Mas nós não vamos ter que queimar ele na fogueira por ter matado um nobre, né? E o cara fala não, né? Eu não conheço eles. Antes da gente seguir em frente, o que vocês acharam dessa parte? O terror do que há na urna, né? Um inimigo antigo, muito antigo, e de repente a gente é apresentado uma coisa que a gente está acostumado, né? Uma pessoa de status em que a lei se dobra para ele. O que vocês acharam? Tá. Então tem muita informação nesse pedaço, né? Exato. Primeiramente, falando ali o que o Matheus falou, né? Da transição do conto, eu acho que o Howard ele escreveu ali como uma investigação, e exatamente para o conto não ficar cansativo, né, e para dar o estilo também da própria escrita do Howard, esse conto foi fazendo essa transição, você praticamente não percebe dessa transição do investigativo para o terror, né? E um ponto importante que a gente tem que perceber aqui também é que o Conan, apesar de ser ladrão, ele não é uma pessoa boa, tá, gente? O Conan não é bom. Não. Né? Já falamos aqui muitas vezes, ele não é bom. Exatamente. Mas ele é honrado. Então, na hora que o cara pergunta pra ele lá, o que você veio roubar aqui? Ele conta. Ele fala, vim pegar o cálice, tá lá embaixo, não sei da onde, tá escondido em tal local. E aí eles perguntam, quem te deu essa informação? E ele não fala, né? Ele esconde essa informação. E ele só fala quando os caras trazem lá o filho do governador, né? Que é um playboy, né? Vive ali às custas do pai e queria roubar aquele cálice. E aí ele acusa o Conan e fala que o Conan realmente que assassinou. E aí ele fala, seu cão, você que me contratou. E aí tem outra reviravolta na história, né? Que vai culminar com o final que o Marcos vai falar aí agora. Isso. E deixa eu só completar uma coisa. O Tulsadum, o Totiamon,
Ele aparece no filme do Conan o Destruidor, mas aí ele aparece de uma forma bem ruim, Nossa né? senhora, o cara. Tulsadum é realmente o melhor vilão ali pra mim de Conan dos filmes, né? Ele tá no nível do Tocha Amon para os contos, né? E aí eles trouxeram o Tocha Amon no filme 2, mas horrível. E esse aqui é o Tocha Amon na visão do desenhista. Sim. Bem assustador. Sobre essa parte também acho que é bastante coisa acontecendo, mas enfim, acho que não chega nada a dificultar muito a compreensão, mas eu acho interessante pensar esse lance, agora vocês comentaram, me deu esse estalo, de que a visão que teria para o mundo civilizado ali, para aquele grupo de pessoas, é que o Conan seria o selvagem, né? O bárbaro, enfim, o rústico. E é interessante que mesmo ele sendo, pelo ponto de vista deles, ele é de fato mais honrado do que o próprio aristocrata que está ali, né? Porque o aristocrata, na hora do vamos ver ali, não pensa duas vezes em dizer, não, esse cara aí tô nem aí, se ele vai para mim ou não, pode matar ele. E o Conan tentou segurar, como eu tinha comentado antes, ele tentou segurar a informação de quem era o contratante por um tempo. Ele só foi contar quando de fato ele foi de certa forma traído, né? Então a honra do Conan, ela é mais evidente, ou ela de fato existe mais do que um aristocrata, alguém que teria seria mais civilizado do ponto de vista assim, né? Michel? Então, eu estava falando sobre a honra do Conan. E, não, concordo com ele, essa visão, né, entre a honra do ladrão, né, e o desprezo do aristocrata, né, o cara que tem poder, o que é o mais cagão que tinha ali, é o mais filha da puta, desculpa aí a moça eu estar falando isso, mas tem apesar dele ser ladrão, ele ainda tem honra, né? Fala a verdade. Mas eu vou te dizer assim, enquanto estava lendo, eu achava que essa verdade era um pouco, às vezes, inocente. Eu sei que rola essa, não, Conan não é inocente, não sei, mas eu achava que era um tipo assim, não tô nem ligando para o que você acha, deixou de achar isso e fica com esse preju aí, entendeu? É isso que eu acho, eu vou falar, se vir para cima de mim, vai ter. Que é o que ele faz, né? Rosana? Então, nessa parte daí, o que mais eu fiquei ligada foi que ele foi lá para roubar um objeto específico, né? Que aí você descobre que ele vai para roubar o cálice. E que ele não vai lá, ele não vai lá como um ladrão, tipo, com interesses próprios. Ele vai lá como um ladrão contratado. Sim. E que esse nobre realmente não está nem aí porque vai acontecer com ele. Né? E aí você nota ali que, assim, realmente, tipo, ele se colocou naquela situação de ganhar com um navio, né? E ele tenta se defender e tal, mas aí acaba sendo a palavra dele contra a palavra de um nobre. Exato. E o cenário da investigação que fica ali, né? Eu acho legal porque o Demétrio, mesmo sendo um cara competente, está defendendo a lei, não usando a violência em excesso, porque ele usa, tem um momento ali bem... né? Mas ele chega, é a realidade, olha, ele é um nobre, se o senhor falar, ele vai preso, se o senhor não falar, vamos queimar ele vivo, você que decide, né? E o cara não tá nem aí, né? E aí, gente, que para aqueles que não conheciam Conan, e para aqueles que conhecem, né, fala que é o seguinte, nunca traia um cimério. A chacina é sangrenta e voraz, certo? Nós vemos um homem decapitado em um mero instante. Foram 3 de uma vez só, né? E se vocês notarem, ele fez exatamente o que ele prometeu fazer. Chutou um no estômago, abriu as tripas do outro e, ironicamente, arrancou o olho de um cara que era conhecido por ter arrancado o olho de uma prostituta no interrogatório. Tudo em instantes. Ele vai de 0 a 100 assim. A forma como o Howard sempre faz as batalhas do Conan é visceral, porque o cara vai lá e pega ele, e ele não para, ele age por instinto, arranca o olho do cara no dedo, né? E antes da luta parar, o que vocês acharam dessa parte? É que nem Edson, Matheus, eu sei que vocês conhecem o Conan, como eu, a gente tava, mano, é agora, né? Edson? Assim, primeiramente, só completando o finzinho da última conversa, o Howard, ele critica muito civilização, tá? Então esse momento de o Conan ser um pouco inocente, na verdade, ele está trazendo a verdade dele em relação à mentira da civilização. E tanto Demétrio, que era o cara ali
que estava se importando, no final ele acaba não se importando, ele vira pro Nobre e fala assim, não, se você quiser, a gente então, né, prende ele. E aí é a hora que o Conan perde as estribeiras e mostra o barbarismo dele, que é também uma forma de Howard escrever, né, que o Conan, ele é uma pantera, né, e se ele for acuado, ele vai atacar. E na hora que ele ataca, ele derruba ali 4 antes dos caras perceberem que ele tá atacando. Ele corta a cabeça do Nobre, e ele enfia a espada na coxa do Demétrio, né? Uhum. Aí alguém segura ele, acho que aquele outro cara fortão, e ele soca o olho do cara e o olho acaba fundando para dentro da cabeça, do crânio. O guarda lá é pisoteado, né? Ele pisa na cabeça do guarda. Então é uma cena assim sangrenta e brutal, e o Howard consegue descrever isso, que você consegue sentir as dores dos caras ali apanhando pro Conan, né? Matheus? Acho que essa é a grande vantagem dessa cena, né? Realmente vai se criando um clima ao longo do conto de que a qualquer momento pode ter uma briga e vai sendo descrito que os guardas ali evitam entrar nessa briga porque percebe que o Conan é maior que eles, é mais hábil e tudo mais. Tem meio que o chefe dos guardas, eu não me lembro o nome dele agora, que ele até quer isso toda hora, mas é o Demetrius que segura ele. Mas então, enfim, ao longo do conto nós vamos percebendo que uma hora vai estourar a briga, vai acontecer isso. Mas quando estoura de fato, ela é mais visceral, ela é mais intensa, ela é mais dramática até do que o que nós estamos esperando. Então isso é muito bem descrito isso. E é interessante pensar esse lado também de que o Conan ele é tão eficiente em combate, ele é tão brutal que quando ele entra em combate ele arrasa com a maioria dos inimigos, né? Poucas pessoas poderiam se colocar em frente a ele, mas ele não escolhe a batalha, não é a principal escolha dele. Ali ele foi como ladrão mesmo, se filtrou, até para quem tem aquela imagem bem de RPG, assim, de classe, né? Tipo, o bárbaro é o cara que bate, o ladrão que se esgueira. Não, o Conan é os dois. Ele se esgueira, ele tenta ali roubar e conseguir o tesouro que ele veio buscar, no caso foi o Cálice que foi contratado, né? Mas quando precisa entrar em combate, ele mostra quem de fato ele é. O cara que foi criado no aço, que tem toda a habilidade, tem toda essa brutalidade. Ele joga pra fora e faz o bote da pantera, como diz ali, né? Essa cena me lembra muito aquela última parte, o tiroteio nos Imperdoáveis, que o Clint Eastwood atira em todo mundo dentro do salão, né? E ninguém acerta ele, né? Michel? Isso aí é puro suco de Conan, né, mano? Eu não tinha visto a cena. Eu não tinha visto a cena, cara. Ele me mostrou aqui, eu só li, né? E tava. Realmente ficou muito bacana. Se puder mostrar mais um pouco, ficou muito legal quando foi ver. Caramba, mano. É puro suco de Conan isso, mano. Porra, a porrada estancou. E é no. Não, agora não. Chegou. Caramba, mano. Puro suco de Conan, mano. E, assim, o que você, né, Michel, Rosana, que vocês são autores de seus livros publicados, né? Vocês acharam da forma como ele descreveu uma cena de ação tão complexa em poucos movimentos, que foi uma coisa bem Akira Kurosawa. Então, eu tive que ler 2 vezes, porque eu não sou uma leitora de Conan, então eu pego meio que de surpresa, porque foi uma explosão, né? O cara foi ali, foi quase, teve aquele embate, eu vim para fazer o que você mandou, eu não te conheço, o cara se desceu e falou, vou matar todo mundo. E saiu matando. E aí você, o quê? Como assim? E agora? Vão matar ele. Só que você fala, não vou matar ele, ele é o personagem principal, não pode matar ele agora. E você fica assim num momento de bastante tensão, né? E para escrever um negócio desse, você tem que ter muito domínio do que você vai fazer naquela cena e depois da cena também, né? Porque você vai sair de uma explosão e você vai ter que levar depois a cena para uma certa estabilidade. E aí você tem que ter o domínio. Exatamente, né? Você está lá no ápice da violência e depois vai ter que como fazer essa você causou a tempestade, agora com palavras. Só que aí como que o Howard faz? Ele não faz a luta parar, ele faz um grito de horror, né? Tão intenso que mais uma vez quem mostra é
É escrivão que aparece rindo numa uma risada maníaca de morte, convulsão, né? Que é tão Como ninguém nunca tinha visto. Ninguém nunca tinha humano. visto, né? Rindo, o pescoço do filho de Sete é comprido. E os caras, mesmo estourado, sem um olho, com a boca quebrada, o cara com a perna cortada, eles saem correndo. E aí mostra aquela natureza humana, né? Eles se atropelam, o cara sai rastejando. O líder deles, o Demétrio, que era o mais inteligente, que a gente já vai ficar do lado do Conan, o cara sai se arrastando e é pisoteado, né? Todo mundo foge e fica só o Conan. O que vocês acharam nessa virada na chave? Porque assim, ele não fez a escaleta descer, ele só mudou o tom do horror. Ele voltou da ação pro horror assim, né? E o Howard faz essa pausa perfeita, né? Porque quando o escrivão dá o grito, todo mundo para o combate, ele fala que até os caras que estão gemendo de dor lá, o cara sem olho gemendo, eles param e ficam assustados com a cena, né? E aí, novamente, né, entra o terror e mostra muito de Conan, né? Conan não tem medo da morte, ele tá ali, ele vive a vida dele daquela forma e em algum momento ele vai morrer e ele, né? E enquanto todo mundo corre pela sua vida, o Conan fica lá esperando o que está acontecendo. Ele tá preso lá. Exatamente. Matheus? Isso, eu não tinha pensado nesse ponto, mas vocês falaram bem interessante, que realmente ele vai do clímax violento ali, da brutalidade quando começa, mas depois não cai, porque daí ele traz o terror mais evidente, né? Porque até então a gente falava aquilo lá, uma cena de investigação, uma questão de prender a pessoa ou não, assassinato, e depois ele vai acabar com uma cena de terror. Mas é interessante, não tinha pensado nisso. Ele sai muito da linha óbvia. Ele sai muito da linha óbvia de escrita. Então, talvez isso que torne a escrita dele, assim, né, marcante como é, porque são coisas que normalmente num livro clássico, assim, você vai ler 1, 2, 3, 10, você não vai ver muito... O terror, ele parte muito do caos que foi causado pelo próprio Conan, né? O terror foi causado pelo Conan ali, toda a brutalidade dele, acabando com os caras, cortando a cabeça de um, enfiando a espada, todo aquele horror ali é o auge, o ato é o auge. Aí quando acaba aquela brutalidade, ele cai, mas mesmo assim mantém o terror, porque os corpos estão ali no chão. A brutalidade está ali, a cena ainda está lá toda ampla, né? E o próprio grito, né? Sim, o grito. O que é aquele grito? Por que aquele grito? Sim, então... E todo mundo se dispersando. Pra gente descobrir o que é o grito, Conan, que foi o único que ficou, entrou numa sala cheia de riqueza, né? Opulência. E lá ele percebe que tem um rosto contemplando ele. Um rosto que só pode ser dito como uma perfeição divina, de mármore, né? E aí, né, o Conan sente essa beleza hipnótica e não natural atrair ele. O filho de Sete chama, venha, né? Só que ele estava esperando encontrar um rato, né, para devorar, e ele encontrou uma pantera, né? Conan foi atraído, ele viu essa coisa não natural, e o que ele faz? Né, porque essa coisa está atrás de um biombo, ele fala, é um homem escondido. Ele corta a cabeça do cara. Ele ataca, é o que o bárbaro faz. Né? Frente ao desconhecido, frente a uma ameaça, Conan ataca. Né? E é neste momento que é uma coisa que agora a gente vai dar uma retrocedida. Por quê? Porque falamos aqui todos nós em algum momento que o Conan não tem medo. Este é um conto que acaba com Conan fugindo, aterrorizado, para além da fronteira do reino. Certo? É uma coisa... Como que acontece isso com o nosso herói? Então a gente imagina aquele horror, porque quando ele olha atrás do biombo, era uma cabeça perfeita, mas um corpo de serpente gigantesco, né? Matheus? Essa é a parte que, sem dúvida, assim, vai muito pro terror. Eu acho muito boa por misturar esse... É muito característico dos outros contos do Conan também, quando ele trabalha, que é esse horror com algo meio religioso, com algo místico, com a estranheza de raças. E voltando lá no início, a Rosana comentou antes do nome, né, que vai trazendo ali Totiamon, são vários nomes que todos nós reconhecemos como da mitologia egípcia, né? Mas é interessante como o Howard vai trabalhando isso, ele coloca dentro do contexto do universo que ele criou,
E eu fico imaginando quem lesse esse conto, ou outros e tal, ali na década de 30, 40, esse aqui, por exemplo, foi publicado em 52, né? Que as pessoas provavelmente elas tinham ouvido falar de um ou outro nome dessas divindades, talvez o Sete, talvez o Totiamon, mas devia ser aquela coisa muito nublada, você não sabe exatamente o que que é. E aí ele coloca isso num contexto de horror, de fantasia que não existe, que a gente começa a não saber. Imagino que se eu acompanhasse na época, você mas será que Totiamon é uma divindade que existe mesmo do Egito? Ou esse cara inventou isso agora, sabe? Ele consegue se apropriar de alguns elementos que existem do mundo real, né, das religiões reais, no caso a mitologia egípcia, e fazer um certo sincretismo aí com o universo de fantasia que ele criou muito bem para mim, né? Por isso que até na época também a ficção científica e fantasia se conversavam, mas muitas obras do Lovecraft também tinham essa característica, né? De misturar mitologias reais com coisa que ele inventava. Então aqui acho que fica um pouco isso, esse terror de estranheza, porque a criatura é estranha, ele não vê, tanto que o próprio Conan no final vai fugir, mas ao mesmo tempo tem uma familiaridade ali com o nome que para nós leitores é um pouco mais familiar. Então acho que fica, para mim, pegou essa dicotomia aí. Sim. Edson? Então, é interessante porque para quem conhece o Howard, sabe que ele era amigo do Lovecraft, né? Eles trocavam cartas e muitas coisas dos contos de Lovecraft tem coisas do Howard e coisas do Lovecraft. O Howard trouxe coisas do Lovecraft para ele. E esses terror que aparecem em vários contos, como esse nesse momento, você percebe esse terror cósmico, né? Você percebe que a criatura, ela, apesar do Conan ter matado ela mexeu com o Conan, né? A visão que ele teve, ela foi um terror. Ele cortou a cabeça, né? E quando ele viu o corpo da criatura, que era uma serpente, ele entrou em horror, né? E fugiu desesperadamente. Algo que raramente a gente vê no Conan, mas a gente vê nos contos de Howard esse terror cósmico que causa um pânico nas pessoas, né? Então, isso não é o primeiro conto que acontece isso, e nem o último, né? Então, tem outros contos que acontecem dessa forma também. Michel? Assim, eu não acho que ele tenha fugido de covardia, não. Ele fugiu, tipo assim, caraca, eu fiz alguma merda aqui, matei o Mágico de Oz. Né? O cara... Entendeu? Realmente, eu achei muito fantástico aquilo, não dava para imaginar. Você realmente imagina que era um cara, ou até mesmo que a coisa não existiria. Que era assim, alguém se passando por essa divindade. O que roubou mesmo, o que estava ali dentro, né? A primeira vez que eu li, eu lembro que eu pensei que era uma criatura tipo um dos inimigos do He-Man, que era um homem-serpente, que o pescoço dele esticava para ser tipo o oposto do Stratos, né? O Stratos não, o Mekanek, né? Mas não, era um cara com uma cabeça humana com corpo de serpente. Então, quando eu vi essa figura final, eu não entendi muito bem, né? E aí, quando vocês agora citaram aí o Quest, né, eu até lembrei de uma coisa engraçada que aconteceu comigo, que eu peguei, o meu irmão me emprestou o livro, uma coleção que ele tinha do Quest, só que na capa desse livro, ela era neon, verde, neon. E aí eu dormi lendo os contos, estava com aqueles monstros todos na cabeça, acordei de noite que você foi e dormir? o negócio estava brilhando, o livro estava brilhando, verde fluorescente. Olha, eu comecei a gritar, o livro estava saindo monstro do livro, veio a minha família toda, meu marido quase teve um infarto. E eu falei assim, um monstro no livro. Aí acendeu a luz, o livro voltou a ficar normal, né? Aí, tipo assim, quando eu vi essa figura final e agora a referência, né, ao Craft, eu falei assim, nossa, esse cara aí é terrível mesmo, ele tá no mundo para criar terror. Mas, olha, eu nunca vou esquecer, cara, eu quase tive infarto naquela noite. Aí no outro dia eu xinguei meu irmão de tudo, né? Como que você compra um livro assim, que brilha no escuro e não avisa? Eu tava com ele do lado da cama, quase morria. Mas estou vivo para contar a história, né? Aí quando eu vi agora esse monstro final também, o Conan saindo correndo, eu falei assim, pô, tudo bem, até o Conan sai correndo, né? Então por que eu não podia morrer de infarto com o livro saindo monstro? Sim, mas Rosane e Michel, o Conan e o Lovecraft usam muito criaturas um dos outros nos textos deles, viu? Michel, deixa eu fazer uma pergunta aí para eles. O que vocês acharam da criatura? Elas atenderam às expectativas com relação ao terror? Era pro Conan sair correndo daquele jeito?
Eu acho que não foi, não. Não correu por medo, não. Foi porque, cagar, que merda que eu matei o. Eu acho que ele correu por medo, porque assim, sempre é Eu falado achei que que era o bárbaro ele é muito. Ele tem muita questão do medo, do místico. Ele não tem medo da civilização, né? Mas quando é uma coisa mística, antiga, ele Mística. tem essa coisa que mexe com ele, né? E no centro dele deu pra perceber que ele não correu só por ter visto que era criatura. Ele correu por sentir que era alguma coisa horrível, né? Eu acho que eu tenho que sair dali, né? Mas foi a minha impressão. A descrição da criatura até que é pequena, né? Você tem meia página ali descrevendo a criatura. 4 linhas. Mas, exatamente, mas você percebe quando ele fala que a criatura não tem expressão, que ela tem ao mesmo tempo sentimento de vários sentimentos naquela face dela, você percebe que ele sentiu alguma coisa que, ao mesmo tempo, talvez só a gente estando na frente da criatura para perceber. Você percebe que é uma criatura que causa uma aura de terror por si só, apesar de, se você olhar para ela, não é uma cobra com cabeça humana, né? Que ele cortou fora e resolveu o problema. Mas eu acredito que a criatura, né, como é um horror cósmico, quando a gente lê Lovecraft, é uma criatura que causou aquele pânico nele, né, que afetou a mente dele naquele momento. Sim. E talvez aquele outro cara que morreu, ele não foi tão forte quanto o Conan, porque ele foi afetado pela criatura e ele não conseguiu resistir. O Conan conseguiu resistir, cortar a cabeça da criatura, mas ainda assim, ele, após fazer esse ato, ele correu desesperado. Né? Essa parte que você falou é interessante, porque é uma coisa que é mencionado no Chutal do Crepúsculo, né? A mente de um homem civilizado não consegue suportar. A mente de um bárbaro só consegue reagir, né, Matheus? E até justamente vocês comentaram, pra mim, acho que foi um pouquinho assim, de medo, de terror, porque tem aquela questão, a gente falou agora, vendo uma ilustração, uma imagem da criatura criada, não parece tão aterrorizante, que eu acho que é um problema que a gente tem no Lovecraft, né? Quando você vê uma ilustração do Yxoloth lá, por exemplo, não parece, uma criatura com tentáculos, com cabeças estranhas. Mas quando você vê ela brilhando de noite, dá medo. Pois é, você vê a descrição da cena. Tem uma miniatura aqui, ó. Olha aí, ó. Meio Lovecraftiana. Ó. Então Aí, a gente, participação ela é brilhante, curiosa do verde, Conan foi... 1h da manhã. Não, 1h da manhã uma boneca parada sozinha já me dá terror, já não precisa nem ser tão estranho assim. Mas, as roupas dobradas jogadas em cima, fica aquela coisa meio de sombra estranha, sabe, na cadeira. Aquele cabelo de chapéu em cima, assim, você já pensa que é um Reaper. Um livro brilhando, gente. Tá louco. Tá louco isso, porra, mas vão querer me matar. Só pode. A pista da editora que inventou isso estaria orgulhoso de saber dessa história, né? Mas eu acho que, assim, como um bom irmão mais velho, eu sei que provavelmente o irmão dela fez de propósito. Né? Não, mas não é... Não sei, talvez. Então, você ia falar que ele é o caçula? Ele é o caçula. Então é vingança, certeza que foi de propósito. Foi vingança. Nossa, é certeza. Alguém discorda de mim aqui? Mas, muito bem, pessoal. Vamos lá, considerações finais, Edson? Considerações finais, assim, eu sou suspeito de falar, né? É igual eu falei no começo, na verdade, eu não gostava de Conan, tá, gente? Eu comprava os formatinhos pequenininhos da Abril, quer dizer, eu herdei, né, porque eu era muito pequeno na época. E eu li, eu detestei, eu tentei ler Espada Selvagem de Conan também, não gostei. E aí, quando em 2004, eu acho, foi lançada essa série aqui da Mitos, que tem uma arte muito bonita, toda colorida, e ela começa com adaptações de vários contos, mas eles vão interligando esses contos como se fosse linear. Eu comecei a ler isso aqui e eu falei, caramba, isso aqui é muito bom. E aí, dali pra frente, eu comecei a procurar, eu nem sabia que existia contos de Howard, e aí, quando eu descobri que havia contos de Howard, eu comprei lá do Pipoca Nanquim, que é a coleção, eu li, e assim, tornei fã de Conan, então eu acho assim, que esse conto do Howard, nesse momento, ele tem um ar que ele começa bem diferente do que Howard escreve, que é um conto mais investigativo, o Demétrio fica falando e vendo as possibilidades, né? Mas ele termina visceral como Conan né? Com terror e com tripas e sangue sendo espalhado, né? Para todo quanto é lugar. Matheus?
Isso aí. Bom, prazer conversar aqui de novo. Muito bom mesmo. Eu tinha lido esse conto há muito tempo atrás. Eu lembrava de poucas coisas. Lembrava como terminava, que acho que é o momento mais climático, realmente. Mas foi legal realmente ler de novo para retomar isso, essa transição de estilos ali ao longo do Conan. Não me lembrava disso tão bem. Então, realmente é muito bom. Sempre um prazer estar conversando aqui, conhecer o pessoal todo. Um abraço para todos. Michel? Dizer também que foi um prazer conhecer todos vocês aí, conhecer um pouco mais sobre o Conan, queria estar um pouco mais preparado para isso. Queria estar um pouco mais preparado. Prometo que da próxima vez vou estar preparado. É só me dar um pouquinho mais de tempo aí, pelo menos as 24 horas que É só dar um livro que brilha no escuro que ele vai estar bem no clima. Não vai deixar, não vão largar mais esse osso, Rosana. Oh, meu Deus, depois eu mostro o livro, Interessante. Eu tô falando com vocês, estava procurando algumas outras críticas a respeito desse conto. Eu vou ver outras visões. Eu gosto de ver pessoas com pontos de vista diferentes. Rosana? Então, foi muito legal conversar com vocês. O convite do Marcos, faltando 15 minutos para a reunião, foi quando eu li o conto. Mas foi bem legal. Eu vou ler mais um pouquinho do livro que você mandou, Marcos. É por isso que quando eu mando oi pro pessoal no meio da noite, o pessoal fala, será que eu respondo? Né, Michel? Mas hoje foi de boa, foi muito legal. Foi muito legal para conhecer esse novo ambiente aí. Eu só conhecia o filme, mas pelo visto o filme está devendo muito, né, para a escrita do autor. É porque assim, o filme é uma ótima homenagem do diretor John Milius, que conhecia Conan e Howard soube como utilizar o Arnold, né? Mas quem carrega aquele filme nas costas é, né, o James Earl Jones, que é o vilão, e a Chantal Bergman, que é a Valéria, que os verdadeiros diálogos são deles, né? Mas depois que você lê as outras obras do Howard, você vai ver que tem outras partes de outros contos que foram inseridos ali naquela história, né? Mas outra coisa muito interessante, gente, que essa é a segunda história do Conan que não tem nenhuma mulher. Mais alguém percebeu? Porque a primeira é a Torre do Elefante e a segunda é essa. Porque os outros, Rosana, sempre, ou você tem uma donzela em apuros ou você tem uma mulher muito, muito malvada. E às vezes as duas. Com certeza eu vou gostar da malvada. Então eu sugiro que você leia Uma Bruxa Nascerá. É esse o nome, né, Matheus? Do A Hora do Dragão? A Bruxa Nascerá é o nome original, né? Não me lembro. Os nomes eu não lembro, porque as traduções variam um pouco, né? Então, dá uma procura. Esse, por exemplo, que a gente está lendo, tem lugar que traduz, acho que até mostrou da HQ ali, traduz o jarro como cesto, eu já vi como... O Deus na tigela. Eu já vi o Deus na tigela, mas é aqui, ó, o Deus nos textos. Na cesta. Então, na cesta. Tem toda a coleção mesmo, hein? Não, é que assim, toda a coleção é meio difícil, né? Mas a gente tenta chegar lá, né? Mas essa da Pipoca e Nanquim, ela é sempre bem-vinda. Como eu falo, quem conseguir dar Conrad também é uma boa, né, Matheus? Mas todas têm artes do Mark Schultz, e esta aqui, ó, é maravilhosa. Inclusive é nessa, Marcos, que o conto que nós lemos aqui, ele tá como apêndice, se não me engano. Ele tá com apêndice, ele lá no tá final, extra, isso. Justamente por isso que ele foi publicado postumamente, né? Exatamente. Mas é isso, pessoal. Agora, na próxima vez que a gente se reunir para falar do Conan aqui na Toca do Aventureiro, vamos falar de um conto muito legal que chama Inimigos em Casa, né? Então, é mais uma história de invasão, mas dessa vez a gente vê o Conan sendo contratado, viu, Rosana? O que é bem interessante, né, gente? Principalmente quando... Cara, não se entra numa cela com um cimério se ele não tá algemado. Quem concorda comigo? Quem conhece a história? Né? Eu discordo, eu entraria, sou muito macho. O problema não é entrar, o problema é sair, cara. Sair, né? Tá, pode. Então. Aí já é outro esquema, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Marcos. Tchau. Esse é o Matheus. Boa noite. Esse é o Edson. Esse é o Michel. Essa é a Rosana. Até a próxima. Tchau.